Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência do Grupo Vitia para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay também poderá ser acessado no site da companhia. Lá, a apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação. E em seguida, abriremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Vitia e as informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Temos conosco hoje o senhor Wilson Romanini, CEO da companhia, e o senhor Alexandre Del Nero, e o Sr. Henrique Monteiro Ferro. Passo agora a palavra para o Sr. Wilson, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Wilson, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Estamos aqui nesse momento agora para passar para vocês aí o resultado do terceiro TRI da Vitia. E aí acho que a gente destaca aqui, né, falando um pouco da receita bruta no segmento de biológicos, onde nós tivemos aí um crescimento de 63,7% no terceiro TRI de 21 e 78,7% no acumulado do ano. Nós temos dentro dessa parte de produtos biológicos, nós temos os fertilizantes biológicos e os defensivos biológicos. E aí está um grande destaque, né, quando a gente fala nos defensivos biológicos, nós tivemos um crescimento no terceiro TRI de 80% e no acumulado do ano em torno de 104%. A receita líquida da companhia também teve um grande incremento. Nós tivemos aí basicamente 284 milhões no terceiro TRI. Foi superior a 55,8% ao terceiro TRI de 20. E no acumulado do ano, nós temos aí um crescimento de 53%, praticamente, são 507,6 milhões de reais. O EBITDA ajustado totalizou 91,2 no terceiro TRI de 21, superior em 64,1% ao terceiro TRI de 20, e no acumulado nós temos 115,9 milhões, superior a 58% ao terceiro TRI de 20. O lucro líquido totalizou 56,1 milhões no terceiro TRI de 21 e 64,9 milhões no acumulado do ano. Ponto muito importante, a companhia vem se destacando aí na questão de CAPEX. Então, nós tivemos aí um CAPEX na ordem de 39,3 milhões. Nós fizemos aí a abertura do capital no novo mercado, né? Agora em 28 de setembro de 21, com um volume total de 436 milhões, sendo 126 milhões a uma oferta primária, reforçando aí o caixa da companhia. A gente tem feito a antecipação de investimentos na fase 2 da nossa planta. A gente estimava fazer esse investimento em 2023, mas a gente viu aí de forma muito clara que o desenvolvimento na parte de defensivo biológico vem aí num volume bastante interessante e a gente precisa já antecipar esse investimento agora em 2022. Falando um pouquinho da visão de mercado, né? A gente realmente agora nessa safra 21/22, a gente vem de um grande resultado aí do agro, né, como um todo, praticamente todas as culturas rentabilizando bem o produtor. Então, sem dúvida nenhuma, isso acaba nos favorecendo em termos de trabalho, né? Nos favoreceu agora nessa safra 21/22. Um clima razoável, não é um clima dos mais perfeitos. Nós tivemos aí algumas incidências negativas no mercado sucroalcooleiro, né, pensando na cana-de-açúcar, onde houve uma seca demasiada, e também no mercado de café,
onde a gente tem uma seca também, são culturas perenes e semi-perenes, e tivemos também agora o evento, né, no ano de 21, em cima de uma geada que basicamente prejudicou em torno de 15 a 20% dos cafezais do Brasil. Nós temos desafios pela frente, sem dúvida, não existe empresa sem desafio. A gente tem uma certa desorganização na cadeia, pensando na questão de suprimentos. Agora, isso vocês vão ver aí que isso impacta pouco dentro da Vitia, né? Não é uma coisa que tem uma grande relevância dentro da Vitia. Nós tivemos esses dias até um trabalho interno junto a uma empresa de consultoria. Hoje a gente vê de uma forma muito clara que existe muito mais uma especulação do que efetivamente uma realidade em falta de suprimentos. A Vitia, ela se posiciona, né, como eu falei para vocês, a gente acaba não tendo assim um impacto tão grande nesse sentido, a gente vem reforçando cada hora mais esse mundo nosso de produtos biológicos e fertilizantes especiais. Então, vocês vão ver no próximo quadro que a incidência em relação à matéria-prima na composição dos nossos produtos, você vê de uma forma muito clara que a gente não tem tantas problemáticas em relação à China, em relação à Rússia. A gente tem evoluído de uma forma substancial o nosso desenvolvimento aí no mercado de produtos biológicos, seja na parte de fertilizantes biológicos, seja na parte dos biodefensivos. A gente vem reforçando a todo momento a nossa força de venda, a nossa estratégia em termos de desenvolvimento de mercado. E a gente criou, após a aquisição de uma empresa aí de organomineral, onde a gente acaba tendo uma necessidade um pouco maior de macronutrientes, a gente criou dentro da nossa companhia uma inteligência bastante interessante para a gente sair desses desafios de movimentação em termos de custo de matérias-primas. Aí mostrando o percentual de compras realizadas, você vê de forma muito clara que a nossa empresa, quando você fala aí na necessidade dos nossos insumos, 70% vem do mercado nacional e 30% do mercado externo. Você vê que nós temos uma relevância no Chile, isso se dá por dois componentes, que são os boratos e a parte de trióxido de molibdênio. E aí, como eu falei para vocês, você vê de forma muito clara que a China e a Rússia nem aparece como um fornecedor expressivo dentro do grupo Vitia. E quando a gente fala aí na cadeia nossa aí de matéria-prima e embalagem, você vê que a gente tem aí realmente uma relevância bastante intensa aí na matéria-prima e a embalagem pesando apenas 8% na composição, no custo dos nossos produtos. Eu vou passar agora para o Friso, que ele vai dar um pouco dos fundamentos aí do nosso crescimento nesse ano de 21. Obrigado, Wilson. Aqui eu vou passar os destaques, né, da nossa receita. Foi um trimestre, que está sendo um ano, né, de crescimento em todas as linhas. Como o Wilson falou, é um mercado favorável, que a gente tem se aproveitado, né, de forma muito intensa, né, para poder disseminar as nossas tecnologias. E eu destaco aqui principalmente, né, o segmento de defensivos biológicos, onde a gente tem focado, né, os esforços, os investimentos. É o segmento que a gente acredita que é o futuro, né, da companhia, o futuro do agro. A gente teve nesse ano o início da nossa planta, de forma que a gente conseguiu apresentar esse crescimento expressivo, né, de 80% no trimestre. É um trimestre que é relevante, né, o trimestre mais importante em termos de faturamento da companhia e de resultado, onde a gente captura as vendas, né, para a safra já de 21, 22, de soja, principalmente. E a gente tem, no acumulado do ano, também um crescimento muito expressivo de 103%. Ressalto a linha de organomineral, que foi a aquisição mencionada pelo Wilson. A gente tem um componente inorgânico aqui nesse crescimento,
mas mesmo desconsiderando esse componente inorgânico, a gente apresentou um crescimento importante, fruto, né, da nossa estratégia, né, de ser uma plataforma comercial onde a gente pode plugar novas tecnologias. Então, esse crescimento expressa que essa estratégia ela vem dando muito certo. Passando um pouco na questão de margem, a gente no último trimestre, né, comentou um pouco da dinâmica, né, de aumento expressivo das matérias-primas, e que a companhia levou algum tempo até se ajustar a essa realidade, de forma que as margens ficaram pressionadas, né? E esse trimestre a gente já consegue ver de forma muito clara a recomposição dessas margens. A companhia tomou duas medidas principais para enfrentar esse mercado, né, de suprimentos muito mais desafiador. Uma das medidas foi trabalhar com um estoque mais conservador, né, uma cobertura em relação à carteira. E a segunda medida foi ter uma eficiência muito grande no repasse de preço através das nossas listas. Então, a gente consegue ver uma recuperação de margem. A margem aqui nesse trimestre já é muito próxima, né, da margem do ano passado, né, com destaque para algumas linhas onde a gente já está com uma margem superior, né, a 2020. A margem de produtos biológicos, né, como a gente tem essa linha, né, descolada dessa dinâmica de suprimentos, é uma margem que, na nossa visão, é praticamente constante, né? A variação a gente entende que não é significativa e é muito mais em função de mix do que qualquer outro fator. E destaco aqui também, onde teve uma variação importante, a linha de organomineral, que foi a linha que mais sofreu nesse processo, justamente porque é a linha que tem como insumos uma parte formada pelo NPK. Então, essa linha sofreu essa pressão inicial de margem. A gente trabalhou nesse processo de recomposição. Quando a gente compara a margem do terceiro TRI com o segundo TRI, a gente vê uma recomposição, mas ainda inferior à margem do ano passado. Como vocês podem ver aqui no slide, a gente apresentou uma margem de 27 no terceiro TRI contra 35 no ano passado. Isso em função de algumas vendas que a gente fez ainda no segundo TRI, que foram entregues agora no terceiro TRI. Então, o segundo TRI ainda impactou essa linha de organomineral. As demais linhas, como eu falei, a gente já teve um processo normal de recomposição de margem e a rentabilidade dentro do esperado. Em termos, né, do nosso SG&A, a gente teve um crescimento importante, onde a gente destaca dois fatores. O primeiro, né, especialmente nesse trimestre, a consolidação da estrutura, né, da Vitória, que foi a aquisição do ano passado. Então, a gente está comparando, né, assim como na receita, né, a gente teve um crescimento inorgânico, né, aqui a gente também tem nas despesas um crescimento inorgânico em função da consolidação. O segundo fator é o investimento que a companhia vem fazendo esse ano para aumento da sua estrutura, principalmente estrutura comercial, visando atacar o mercado de biológicos, alinhado também com o início de operação da nova planta. Então, a gente fez um investimento importante, né, em equipe, em gastos também relacionados a desenvolvimento de mercado. Então, esse crescimento, né, das despesas, ele está em linha com o esperado pela companhia para o ano. E como resultado, né, a gente tem uma margem EBITDA ajustada muito em linha ao do ano passado, né, considerando os 9 meses, um pequeno até incremento dessa margem, vindo parte, né, da margem bruta e parte, né, da diluição de despesas gerais e administrativas. Em relação, né, ao EBITDA em termos nominal, a gente apresenta um crescimento muito significativo, né, de 58% no trimestre, e como grande fator foi a contribuição da margem bruta, né, ou seja, do crescimento realmente operacional da companhia na venda dos seus principais produtos.
Em relação aos investimentos, acho que o grande tema aqui que a gente vai abrir, explicar um pouco mais, é o que a gente chama da nova planta de controle biológico, né? Essa nova planta, a gente separa ela em duas unidades, né? Uma unidade que é a de produção, especificamente, que eu vou comentar no próximo slide, e a segunda unidade é o centro de armazenagem e distribuição do grupo. Esse centro ele vai servir essa linha de controle biológico, mas vai servir também as demais linhas que a gente tem em São Joaquim da Barra. Então, nesse ano, foi o principal investimento da companhia, somou 17,5 milhões. A gente tem a previsão de conclusão para o início do ano que vem. É um investimento que vai chegar a cerca de 31 milhões de reais e vai trazer um salto de capacidade muito importante em termos de posição pallet, né? Preparando aí a estrutura do grupo de armazenagem, né, de logística, para poder suportar o crescimento esperado para os próximos anos. A gente tem também dentro dessa estrutura já uma previsão de uma fase 2 que vai dar um suporte ainda maior para o nosso crescimento esperado. Tá? Esse investimento faz parte dessa nova planta, que a gente está chamando aqui de complexo da nova planta de biológicos. Eles ficam dentro do mesmo site Fabril. E aqui uma notícia, né, importante, que é a antecipação do investimento da nossa planta operacional, antes previsto para 2023. A gente, no projeto inicial, tinha uma capacidade final de 5 milhões de litros ano. A gente iniciou a produção no primeiro trimestre de 2021. Como vocês viram, tivemos um crescimento muito expressivo, né, nesses primeiros 9 meses. Tivemos um aprendizado importante em relação aos processos industriais, de forma que a gente conseguiu revisitar, né, as capacidades esperadas, aprimorar o projeto, chegando hoje, né, num projeto com investimento mais robusto, né, principalmente na fase 3, mas que vai proporcionar uma capacidade total significativamente superior ao originalmente projetado. Em relação ao fluxo de caixa, a gente teve um ano, né, como eu falei, com esse desafio de suprimento, que fez com que a gente adotasse uma postura mais conservadora em termos de estoque. Isso consumiu parte importante, né, da nossa geração de caixa do ano. E o segundo fator é que a gente é uma empresa que, quando cresce, demanda recursos, né, dado a nossa característica de financiamento dos nossos clientes. Então, em função tanto do aumento do conta do receber quanto do estoque, a nossa geração de caixa operacional foi de apenas 1 milhão no período. A gente sempre teve e deve continuar tendo uma atividade, né, de financiamento importante, principalmente em função, né, dessa característica de financiar os nossos clientes. Então, a gente tem que tomar isso no mercado e repassar para os nossos clientes. E a gente teve 110 milhões entrando como recursos líquidos da oferta, que foi um evento, né, extraordinário esse ano, que trouxe, né, a nossa alavancagem para um nível muito conservador, até abaixo do que a gente considera como sendo saudável. Então, a gente sai de uma alavancagem 30/9 de 2020 de 1,6 vezes dívida líquida EBITDA para menos de uma vez agora em 30/9 de 21, né, justamente em função do aporte dos recursos do IPO. E como resultado final, né, a gente teve um incremento, né, de lucro, saindo de cerca de 59,6 milhões, né, em 2020 para 65 milhões, um crescimento que eu gosto de destacar menor do que o crescimento do EBITDA,
por um fator que a gente já esperava, que é a parte fiscal. A gente, em 2020, né, tinha uma controlada, que tinha um resultado importante, que era a BioValence, que estava no lucro presumido, dado que a gente tinha dois sócios minoritários e uma estrutura independente. Com a migração dos sócios da BioValence para a mesma base dos demais sócios, todas essas empresas foram para o lucro real e a gente teve um aumento de alíquota. Então, já era esperado esse aumento na alíquota média da companhia em 21. E agora eu passo para o Henrique, nosso diretor de PDI, fazer alguns comentários sobre os gastos de PDI e a estratégia desse setor. Obrigado, Alexandre. A Vitia, né, segue comprometida, né, em continuar, né, aumentando significativamente os investimentos em PDI, né, principalmente, né, na linha dos produtos, né, dos insumos biológicos, né, os inoculantes, né, à base de micro-organismos, e os defensivos biológicos, né, para o controle de pragas e doenças à base de micro-organismos, e agora, mais recentemente, nós estamos investindo em desenvolvimento de novos produtos à base de macro-organismos, né, que são os parasitoides e predadores. Como vocês podem ver, né, comparando, né, o mesmo período, né, a companhia, né, aumentou o investimento em PDI na linha de fertilizante em 12%, né, e produtos biológicos, né, um aumento muito significativo, né, comparando o mesmo período de 20 para 21, de 81% de incremento de investimento na linha de produtos biológicos, mostrando aí o compromisso da companhia de seguir firme, né, aumentando os investimentos, né, nessas linhas de produtos, né, para dar suporte, né, à indústria, né, que nós inauguramos esse ano, aí no início desse ano. Agora finalizo a palestra aqui e passo para o moderador para a gente seguir em frente e tirar qualquer dúvida que o público tiver. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje realizar alguma pergunta, por favor pressione o botão Raise Hand ou levantar a mão. Caso deseje realizar a pergunta por escrito, pressione o botão Q&A. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gabriel Barra. Gabriel, o seu microfone está liberado. Pode prosseguir com a pergunta. Boa tarde, Wilson, Alexandre. Obrigado por pegar minhas perguntas e pela apresentação. Eu tenho 3 perguntas. Acho que o primeiro ponto que eu queria entender um pouco melhor é a questão, vocês colocaram até em relação a isso no release, falando um pouco da preocupação em relação ao movimento de pressão de custo para o agricultor. Olhando para o ano que vem, né, safra 21-22, acho que um ponto importante aqui é entender, primeiro, com relação à margem, essa dinâmica de margem para a Vitia, como ela conversa com aumento, por exemplo, do preço do NPK, com relação a câmbio, como vocês estão vendo esse cenário para o próximo ano, e o apetite em relação aos agricultores por investimento, né? A gente viu algumas notícias pontuando que poderia ter uma diminuição do investimento por área. Eu queria ouvir um pouco de vocês, como vocês estão sentindo esse apetite do agricultor em relação ao investimento. Segundo ponto, acho que na parte de defensivo biológico, eu queria entender um pouco melhor essa dinâmica, principalmente com a absorção da JB, como vocês estão vendo o crescimento. Eu lembro que, acho que ao longo do IPO, e eu acho que um dos grandes pontos aqui da VIT é em relação ao crescimento desse mercado defensivo biológico, e a JB tem um papel ali, acho que importante dentro desse crescimento. Então, eu queria entender um pouco mais essa dinâmica do crescimento dessa linha de biológico, e como vocês estão vendo o crescimento tanto para esse finalzinho do ano e para o próximo ano, com relação ao que vocês tinham inicialmente previsto. E
além disso, dentro da parte defensiva, até pensando um pouco mais na estratégia da companhia no longo prazo e tentando entender um pouco mais a dinâmica de mercado, a gente vê que tem algumas empresas produtoras, né, de grãos e softs, assim, eles têm investido em tecnologia interna, né, na parte de defensivo biológico. Então, eu queria entender um pouco mais essa dinâmica do mercado e como vocês veem essa competição do seu próprio consumidor, né? Como que vocês veem esse mercado caminhando no longo prazo. E um terceiro ponto só, fator de curiosidade, assim, até o ponto que vocês levantaram na apresentação em relação aos custos da matéria-prima, a gente vê que boa parte é em real, né? A menor parte é dolarizada, e eu entendo que boa parte da receita ela acaba tendo uma comparação com produtos que acabam sendo dolarizados, né? Defensivos e fertilizantes importados. Então, eu queria entender um pouco essa dinâmica. Me parece que vocês acabam se beneficiando de um câmbio mais alto. Isso é uma verdade? Eu estou tendo uma leitura errada aqui. Não sei se pudesse comentar um pouco isso. Ajudaria também a entender um pouco essa dinâmica. São esses três pontos. Obrigado. É Gabriel, né? Isso. Gabriel, desculpa. Gabriel, eu vou falar um pouquinho, depois acho que o Friso pode falar também, até o próprio Henrique. Quando a gente fala hoje na questão, né, desse aumento dos insumos, a gente vê de uma forma muito clara que não falta insumos no mundo. Pra vocês terem uma ideia, no mundo hoje tem 700 plantas de ureia, né, que seria o fertilizante nitrogenado. Se a parte de fósforo está equilibrada, e quando a gente chega na parte de potássio, isso está centrado na mão de basicamente dois, né? E a liderança é a Nutri em cima disso. O que eles perceberam? Que a relação de troca estava muito favorável para o produtor. E aí, efetivamente, eles foram lá, né? Geralmente são ou monopólios ou oligopólios, e fizeram aí uma conta básica, pô, eu preciso pegar um pouco desse recurso, porque o produtor está pondo muito dinheiro no bolso. Essa é a grande realidade que tem no mercado. Você tem uma ideia hoje, quando a gente pega esse estoque de passagem 21 para 22, ele é maior do que o estoque de passagem de 20 para 21. Né? Isso eu falo em macronutrientes. O mercado está carregadíssimo de nitrogenado. Então, na verdade, o pessoal foi atrás aí de dar um jeito de buscar essa margem do produtor. Essa é a grande verdade do negócio. O produtor, é lógico, ele sempre vai ter aí a percepção de que ele está ganhando menos. Isso é natural, isso é como a gente, né? Pô, eu estou ganhando menos dentro do meu negócio. E hoje, mesmo, né, com esse incremento de custo, mas também nós temos um incremento bastante saudável, né, aí nas commodities agrícolas, a coisa está muito positiva para o produtor. Tem culturas que a expressão é altamente significativa, que é o caso da cana-de-açúcar, né? Hoje há um déficit mundial e o consumo mundial hoje é maior do que vai se produzir em 21, então tem mais um déficit sendo jogado, e o mercado de café também. Então, assim, o produtor vai investir, certo? É lógico, você tem produtores hoje preparados, né, que foram ao longo desse tempo, onde ele realmente colocou um recurso substancial aí no seu bolso, ele foi fazendo investimento na sua caixa de solo. Então, esse cara pode se dar ao luxo esse ano, de repente, diminuir um pouco a adubação de base dele. Agora, os nossos produtos, é lógico, quando você tem um mercado onde você tem aí efetivamente, vamos dizer, uma grande rentabilidade para o produtor, é mais fácil a comunicação com ele. Mas a gente tem aí toda uma estrutura comercial para ir lá e realmente levar essa tecnologia nossa e essas inovações. Então, respondendo para você, o apetite do produtor vai continuar, sem dúvida nenhuma. E nós estamos preparados aí para estar atendendo o mercado dentro de uma condição normal. Quando a gente fala, você perguntou da JB, né, no nosso mundo hoje, em termos de produtos biológicos, a JB é uma startup. Então, o que nós estamos fazendo efetivamente na JB? Nós estamos dando uma dinâmica bastante intensa em alguns finais de registros de produto, que são importantes. Né? Você sabe, como a gente, acho que se você nos acompanhou, esse processo ele demanda tempo, ele demanda recurso, o tempo não é tão pequeno.
E também nós fizemos uma pequena ampliação fabril, né? E a JB, a gente quer agora, no ano de 22, sentir um pouco essa movimentação, apesar de ser um segmento também de produtos biológicos, ele é muito diferente em vários aspectos em relação ao microbiológico. Mas a JB, ela vai ter realmente um trabalho, ela ainda não vai ser significativa, pelo menos agora em 22, dentro da receita do nosso grupo. E aí você, falando do mundo, né, do biológico como um todo. Então, você tem hoje realmente uma crescente, você pode ver aí de uma forma muito clara, a todo momento, né, saindo aí projeções através de pesquisa, e a Vitia está preparada para esse crescimento. Acho que isso é o que é importante. Ela está preparada industrialmente, ela está preparada no seu quesito aí, em termos comerciais, né, com equipe, com distribuição, com posição direta ao produtor. Então, é isso. E a questão quando a gente fala, né, na relação dólar, é o que eu sempre falo, apesar da gente ter aí um volume de produtos comprados aqui no mercado nacional, mas o mundo hoje é globalizado. Então, se a gente compra aqui o manganês aqui, esse manganês está sendo medido em termos mundiais. Então, a gente não tem, assim, uma grande vantagem nesse sentido. Acho que a grande vantagem que nós temos hoje, quando nós vamos aí para o mundo biológico, é que isso realmente, o impacto é praticamente inexistente. A variação cambial, o aumento de matéria-prima. A nossa matéria-prima são micro-organismos. E, lógico, que conteúdos para fazer com que esse micro-organismo se desenvolva. Então, hoje, com essas altas que houveram aí, em termos, ou mesmo falta de insumos, isso acaba nos dando mais competitividade, pensando aí no nosso mundo biológico. E aí, aquele outro ponto que você falou, em termos de algumas propriedades, né, que estão hoje buscando esse processo on-farm, eu acho que vai ter gente que vai se sair bem, e muita gente não vai se sair bem dessa história. A gente sabe hoje, dentro da Vitia, está aqui o Henrique Ferro, um dos grandes pesquisadores do mercado, né, um dos grandes nomes aí no Brasil, no mundo. Fazer esses produtos não é simples. Não é só efetivamente ter o micro-organismo ali dentro do nosso produto acabado. Existem infinitas coisas que são relevantes e, para isso, precisa de muita pesquisa, muito desenvolvimento. Acho que um ponto muito importante, até para destacar, é que a gente está no mercado ainda muito novo. E esse mercado, sendo novo, tem muita coisa para se trabalhar e potencializar a ação desse micro-organismo. E, para isso, você precisa de um baita centro de P&D e de gente altamente capacitada para fazer com que isso se torne uma grande realidade. Ótimo isso. Muito claro, obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão Raise Hand ou levantar a mão. Caso a sua pergunta seja por escrito, pressione o botão Q&A. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Vitor Hugo Pereira. O segmento de inoculantes é majoritariamente Brad e Asos? Se não, quais os demais micro-organismos que o compõem? Se sim, como teve esse forte crescimento sendo um mercado relativamente maduro? Obrigado e parabéns pelos resultados. Esqueci o nome, desculpa aí, mas respondendo ao nosso ouvinte aí, ao nosso Senhor amigo. Vitor Hugo Wilson. Vitor, tá bom, desculpa. Eu vou ficar essa é a primeira que eu estou fazendo, na próxima eu vou estar melhor, pode ter, sem dúvida, a respeito disso. Mas falando para o Vitor aí, a relevância realmente, Vitor, no mercado de inoculantes, né, de fertilizantes biológicos, o grande volume, isso está muito em cima do bradyrhizóbio e do azospirilo. O bradyrhizóbio ainda com uma intensidade bem maior. Quando a gente pega o mundo de azospirilo, acho que é muito interessante. Essa foi uma bactéria que foi, inclusive, desenvolvida aqui no Brasil pela doutora Joana Dobenhay, né? Foi uma grande pesquisadora, e ele tem um fundamento não só de captar aí, de fazer realmente um processo onde a gente reforça a questão da fixação biológica de nitrogênio,
mas ele tem um princípio gigante de hormônios, né, que são composições desse metabólito, desse próprio micro-organismo, que ele causa, ele se torna um baita biofertilizantes. Né? Então, hoje, o que acontece? Um dos grandes crescimentos que nós estamos tendo nessas linhas de fertilizante biológico é isso. Esse produto hoje, ele está... Tanto é que nós temos já o processo de co-inoculação, né, que é misturar o bradyrhizóbio com o azospirilo na soja. E esse produto hoje, que foi lançado inicialmente para gramíneas, ele está sendo usado já em café para melhorar aí, até mesmo dar uma qualidade melhor na bebida do café. Ele está sendo usado no algodão, ele está sendo usado em todas as culturas. E aí tem um ponto bastante relevante, que é um trabalho que está sendo desenvolvido pela Embrapa. Eu acredito que agora, em 22, ou no mais tardar em 23, isso deve ter uma divulgação, a gente acredita nisso, que é a inoculação na soja já implantada praticamente no meio do seu estágio. A gente já tem trabalhos disso dentro da Vitia, que quando você faz um reforço de inoculação via aérea na sua folha, você tem uma manutenção maior dos nódulos e automaticamente uma fixação biológica de nitrogênio maior. Então, isso é um negócio que está acontecendo e é isso que está fazendo realmente esse grande crescimento aí na linha de fertilizantes biológicos. Falando de outras culturas, ainda é incipiente, né? Falando um pouquinho aí de feijão, de amendoim, mas a gente tem visto esse mercado andando também e começando a ter aí, vamos dizer, uma procura mais acirrada dessa tecnologia. Lembrando que para realizar perguntas, basta pressionar o botão Raise Hand. Se a pergunta for por escrito, utilize o botão Q&A. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Calil Lima. Sr. Calil Lima, seu microfone está liberado para realizar a pergunta. Bom dia, pessoal. Bom dia, Wilson. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Henrique. Obrigado pela apresentação aí, excelentes resultados. Eu queria entender 2 pontos com vocês, tá? Um, na parte de produtos, né? Eu vi recentemente aí que o NoNema ali, vocês conseguiram mais uma função nele e aí ele acaba sendo considerado o melhor no mercado, mais completo, assim. O que vocês têm mais de pipeline ali que a gente pode estar esperando para o próximo TRI ou para o próximo ano? E 2, na parte de clientes, vocês conseguem comentar um pouco para a gente como que está sendo essa adoção de biológicos? Se o maior crescimento foi um cara que está usando pela primeira vez, ou se era um cara que começou a usar ano passado e aí ele aumentou o uso de biológicos no mix do que ele usa de defensivos hoje? Vocês conseguem dar um pouco de cor nessa evolução, vamos dizer, de same client sales de biológicos? Obrigado. Valeu. Eu vou começar pela sua segunda pergunta e depois o Henrique pode falar um pouco mais do NoNema e efetivamente aí das tecnologias que estão por vir. O que acontece hoje, né? Como a gente vê de uma forma muito clara, a gente até na própria roadshow que nós fizemos, a gente sempre falou, a gente é novo nisso também. O mercado é um mercado novo, é um mercado que está sentindo, é um mercado que está querendo, a palavra verdade, experimentar essa tecnologia. Uma coisa que a gente vê de forma muito clara, né, dentro da questão, você tem aí o produtor que começou usando e tendo a percepção de que aquilo, para ele, teve um alto benefício. Ele começou numa pequena parte e hoje ele está realmente, nós temos isso dentro da Vitia, usando na totalidade da tua área. E nós temos também aquele que a gente até diz o seguinte, ele quer ver o outro fazer para depois ele ir atrás dessa tecnologia. Então, nós temos de tudo no mercado. É um mercado crescente, é um mercado que está aprendendo a experimentar essa tecnologia, a ver aí que ela resulta de forma muito clara numa grande eficiência, né? A gente tem grandes trabalhos desenvolvidos junto a entidades pesquisadoras, junto a consultores dentro de propriedades, a própria Vitia tem isso de uma forma muito intensa, e é muito claro, a gente hoje consegue, de uma forma muito mais eficiente, muito mais econômica, em alguns casos, substituir na totalidade o defensivo químico.
em alguns casos, trabalhar até mesmo para dar uma sobrevida para o defensivo químico, fazendo um consórcio do biológico com o químico. Então, é isso. Quer dizer, nós temos, assim, gente hoje que começou com um pouquinho, está usando na sua totalidade, e gente que começou a perceber que isso leva realmente um grande resultado para a lavoura dele. E aí eu passo para o Henrique aí, para ele falar um pouquinho aí do Nonema e também de outros micro-organismos que nós estamos desenvolvendo. Obrigado, Wilson. Calil, agradecemos aí a pergunta, né? Realmente, recentemente, o Nonema é o nosso nematicida biológico, microbiológico, né, à base de uma cepa exclusiva, né, da Vitia. Inicialmente, esse micro-organismo, esse produto, né, esse nematicida biológico, foi desenvolvido para tratamento, né, no suco de plantio, né, de algumas culturas. Né? Nós investimos muito em pesquisa agronômica, né, e nós verificamos também a eficácia desse produto, né, quando utilizado no tratamento de semente de grandes culturas, como milho, soja, algodão, feijão, né, para o controle dos principais nematóides que ocorrem nessas culturas. E investimos, né, sempre, né, em pesquisa agronômica, né, em todo o portfólio nosso, né, que está disponível para os agricultores. E o mais recente fruto aí dessas investigações, né, foi verificar, né, que o Nonema ele possui um efeito contra nematóides quando aplicado na parte aérea. E por um mecanismo de ação muito interessante, né, que é indução de resistência, né? Então, nós temos hoje um nematicida microbiológico muito versátil, né, que pode ser utilizado aí no suco de plantio, no tratamento de semente e também aplicado na parte aérea para trazer um reforço maior aí para o controle de nematóides, que é uma importante praga aí nas principais culturas, né? Nós temos um pipeline, né, de desenvolvimento de novas tecnologias, né, e também de novas recomendações técnicas, né, como, né, o exemplo do Nonema, né, para aplicação na parte aérea, muito robusto esse pipeline nosso. Está previsto aí para o próximo, o primeiro semestre do próximo ano, né, de 2022, né, a regulamentação, a finalização da regulamentação de novos defensivos biológicos. Isso aí depende também, né, não só da companhia, mas também dos órgãos reguladores, mas nós temos a expectativa que para o primeiro semestre, né, de 2022, nós vamos ter novidades aí para o mercado, né, para complementar aí o portfólio nosso, né, de defensivos biológicos e também de inoculantes. E dentre outros, né, também nós estamos, né, regulamentando, né, as novas tecnologias relacionadas à nutrição de plantas, né. Dentro dos defensivos biológicos, o foco nosso é trazer novos micro-organismos mais virulentos, né, mais eficientes no controle de pragas e doenças, né, para a gente disponibilizar aí, né, para os nossos clientes, os agricultores, né, e para a agricultura, né, para sempre fazer frente aí, né, ser muito competitivo, né, com em relação à eficiência, sustentabilidade aí, quando comparado com os químicos. Perfeito, obrigado, pessoal. Se eu puder fazer só mais um ponto que eu lembrei agora com a pergunta do Gabriel, pensando do outro lado, né, de novo, a gente viu uma relação de troca aí do produtor que está em níveis de 2019, né, mas de fato foi amenizada porque por um lado, você teve um aumento muito expressivo dos insumos, né, de químicos, mas você também teve um aumento de commodities, né, então isso acabou deixando estável a relação. Mas pensando num cenário que commodities arrefecem e aí você tenha talvez a falta ou o mesmo preço de químicos que a gente está vendo agora, faz sentido pensar que isso seria um cenário positivo para a adoção de biológicos, uma vez que o produtor vai ter que buscar alternativas de eficiência melhor para ter um yield melhor na produção? Calil, a gente hoje, né, a gente até tem trabalhado muito, né, todo o quadro nosso em termos de profissionais, agrônomos, a gente já vem batendo nessa tecla de uma forma muito intensa. A Vitia hoje tem, né, quando a gente fala no nosso mundo de defensivos biológicos, a gente fala no nosso mundo aí dos bioestimulantes, na parte nossa dos fertilizantes especiais, na parte de organo mineral, a gente tem hoje realmente condição de amenizar esses custos ao produtor. Agora, é lógico que isso não é fácil você contar a história para todo mundo. Você tem que ir começando a trabalhar.
Uma das coisas que a gente vê é o seguinte: o produtor é muito sábio. Então, se ele sente que existem tecnologias que é capaz de solucionar o seu problema a um custo mais baixo, não tenha dúvida que ele migra para ela. Tá bom. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, valeu. Lembrando que para realizar perguntas, basta pressionar o botão Raise Hand. Para realizar perguntas por escrito, pressione o botão Q&A. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Ricardo Viana. Boa tarde, time. Parabéns pelos resultados. Minha pergunta é relacionada ao crescimento no setor de biológicos. Deveríamos ler o adiantamento na fase 2 como uma aceleração no pace de crescimento? Obrigado. Pode responder essa aí. Tá. Obrigado, Wilson. Tudo bem, Ricardo? Ricardo, começar aqui com, na verdade, as motivações, né, desse adiantamento, né? A gente está tendo, né, um ano onde a gente está consolidando esse crescimento, né, nos biológicos. Então, óbvio que dá mais conforto para que a gente invista mais na planta. Então, esse é um primeiro ponto, né? A gente quer estar preparado para, se o mercado vier mais forte já, mesmo a partir de 2022. Um segundo ponto é uma questão de mix. A gente também, né, quando faz um projeto, né, a gente faz as projeções, tem cada linha é um determinado crescimento, e o que acabou acontecendo foi que algumas linhas a gente performou, né, muito melhor do que esperado, e a gente já chegou, vamos dizer, no planejamento de 2023 nessas linhas. É claro que algumas outras linhas ficaram para trás. Então, parte dos investimentos é para equacionar o aumento de capacidade nessas linhas que cresceram muito mais do que o esperado. Tá? E o terceiro ponto, que eu diria, né, da motivação, é esse cenário, né, da cadeia de suprimentos mundial, né? Então, a gente hoje, né, pensando em equipamentos, pensando nas encomendas que a gente precisa ter, a gente tem um prazo muito superior ao que era há alguns anos atrás, né? Ou mesmo quando a gente começou a construção da planta. Então, dentro desses 3 pontos, a gente entendeu que a antecipação faria muito sentido, né, para que justamente a gente estivesse preparado, ainda mais preparado para o mercado. Agora, se ele vai acelerar ou não, a gente ainda assim, não tem esse guidance, né? Como o Wilson falou, é um mercado muito novo. A gente está, esse ano, tendo, né, a comprovação, o crescimento conforme esperado, e a gente acredita que esse crescimento vai vir nos próximos anos. Agora, quando a gente fala de crescimentos nessa magnitude de 80%, 100%, é muito difícil para a gente, né? E de mercado tão novo, muito difícil para a gente cravar uma projeção, né? Não é um mercado tão maduro. Então, o racional é esse, estar mais pronto para uma possível, realmente, aceleração do mercado, mas não que isso já esteja, digamos, embutido dentro aí dos nossos números, tá? Eu acho que a gente pode, estamos chegando ao fim, acho que pode abrir para uma última pergunta. Excelente. Bom, a última pergunta que temos aqui é da senhora Camila Bodi. Boa tarde, parabéns pelos resultados. Vocês têm um guidance de crescimento da receita advindo da expansão da planta de biológicos? Ok. Pedro. Posso falar? A gente não tem, vamos dizer, um guidance de receita, né? Até a gente, o exercício que a gente pode fazer é, né, multiplicar essa capacidade, digamos assim, né, pelo preço médio, né? Então, a gente sempre falou em um preço médio aí de 100 a 120 reais, né, por litro, né? Então, se a gente está falando, né, porque por isso que eu falei, depende muito do mix. A gente tem produtos de 60, 70 reais por litro, alguns de 150. Então, assim, em termos de capacidade de fábrica, a gente pode estimar por aí, né? De acordo com essas fases, né? Então, se a gente está falando de 5 milhões de litros, de 8 milhões de litros.
O que a gente não tem guidance, até aí conectando com a minha resposta anterior, é de como vai ser de fato esse crescimento e essa utilização. A gente tem um planejamento interno, mas dado todas essas incertezas, a gente não tem ainda o conforto, né, de passar esse guidance para o mercado de longo prazo. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Wilson para que faça suas considerações finais. Olha, como eu falei para vocês, é a primeira vez que nós estamos fazendo isso, nós estamos nos adaptando aqui, tentando levar aí para o mercado as melhores informações possíveis. O que eu posso falar para vocês, a Vitia é uma empresa que está há 50 anos no mercado, não são 5 dias, não são 5 anos, são meio século aí de trabalho. E uma empresa que busca uma responsabilidade muito grande, uma empresa que está sempre muito atenta, falando no agronegócio brasileiro, nas oportunidades. E não tem dúvida que a gente foi aí, né, no mercado, entramos aí no mercado da B3, muito bem preparado para dar todas as informações necessárias para aqueles que estão investindo e acreditando na nossa companhia, para que o mercado perceba de uma forma muito clara que a gente veio para ficar e se tornar uma grande referência. Acho que essa entrada dentro das empresas do agro, na B3, isso vai engrandecer demais o agro brasileiro, é dinheiro novo, financiamento novo, gente, vocês que estão aí, vocês são mais sábios ainda, têm uma percepção e uma leitura bastante grande de tudo, é o que vem trazendo aí, vamos dizer, essa pujança, né, em termos de desenvolvimento do país, e é isso, a Vitia está totalmente integrada a isso e comprometida a isso. Essas são minhas considerações finais. A videoconferência do Grupo Vitia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma excelente tarde.